Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior, principalmente nesses tempos de quarentena, não é? Estamos tendo a oportunidade de acompanhar a programação da TV, assistindo a palestras, a entrevistas, documentários maravilhosos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a mediunidade de Chico Xavier. A respeito da tarefa que Chico Xavier desempenhou na Terra durante 75 anos do mais legítimo mandato mediúnico. Chico Xavier sempre lutou muito. Os obstáculos sempre foram numerosos. Obstáculos de encarnados, como também de desencarnados, daqueles espíritos que se opunham à tarefa que ele estava cumprindo, como continuam a se opor à maior divulgação da doutrina espírita. Chico nos contava muitas histórias, muitos casos interessantes, as visões, as suas visões mediúnicas, muitas vezes com espíritos que apareciam para desafiá-lo, para fazer com que ele desanimasse. Eu me recordo de uma história muito interessante de Chico Xavier. Já tivemos oportunidade de contá-la há muito tempo. Ele estava atendendo na Comunhão Espírita Cristã. Na década de 80, ele estava atendendo na Comunhão Espírita Cristã. E Chico fazia questão, à época, não é? De atender o pessoal. Ele ficava ali ao lado da mesa, ele ficava em pé ali, ao lado da mesa, atendendo as pessoas na fila. Uma fila muito grande. E nós estávamos por lá, os amigos, os companheiros de Uberaba, de outras cidades, batendo papo, conversando sobre a doutrina, e Chico trabalhando. Antes da reunião de psicografia, ele estava atendendo as pessoas. De repente, ele tem uma reação, ele cambaleia e leva a mão instintivamente, a mão aberta, não é? Espalmada, leva a mão instintivamente e um dente, uma prótese, lhe cai da boca. Uma prótese de um dente aqui dessa bateria labial anterior, não é? Posterior. Um canino ou um incisivo lateral, ele leva a mão e o dente cai na mão dele. Ele para, a pessoa com quem ele estava conversando também fica assim sem entender, afinal de contas,
Estava caindo um dente, ele pega aquele dente, não é? Na sua mão, era uma prótese, não é? Era uma prótese. Aí passa um momento, ele diz assim, conversa conosco ali baixinho, porque ele ficava assim à ponta da mesa e nós por ali, não é? Nas cadeiras, na mesa, nos bancos ali, todos próximos ali, dando uma, vamos dizer, uma possível sustentação a ele, né? Ele pegou nos disse assim, olha, vocês talvez não tenham percebido, mas eu acabei de levar um soco agora de um espírito. Vejamos bem. Claro, nós não tínhamos visto nada. Nós não tínhamos percebido nada acontecer. Percebemos quando ele levou a mão e o dente caiu. Ele disse assim, eu levei um soco na boca. Um espírito me deu um soco na boca. Eu cheguei a cambalear. Ele entrou furioso, não é? Certamente entrou furioso, correndo e se aproximou. Vejamos, nós imaginamos que essas coisas não possam acontecer. Por que não poderiam? Se o próprio Cristo foi esbofeteado, não é? Por um soldado. Foi esbofeteado por um soldado, foi maltratado, não é? Teve a sua face cuspida e tudo mais, não é? Por que não poderia acontecer? Às vezes, esses fatos ocorrem mesmo dentro de uma casa espírita. E muita gente fala assim, mas onde é que está a proteção? A proteção espiritual, a proteção dos espíritos, não é? Às vezes, a proteção dos espíritos, né? Essa vigilância, muitas vezes, ela pode ser burlada. Não sabemos, não houve maior explicação da parte dele. O certo é que ele estava bem, ele cambaleou, levou a mão e despencou uma prótese da boca, não é? Ele chegou até a sangrar um pouco. Não é que a prótese estivesse ali, vamos dizer, com alguma movimentação, não. Aí ele nos disse assim, olha, um espírito entrou furioso, se aproximou e me deu um soco. Eu levei um soco na boca. Então, isso também acontecia. Também acontecia com Chico Xavier. Eu me lembro de médiuns antigos aqui de Uberaba, Adelino de Carvalho, que foi um grande médium em Uberaba, médium receitista, psicógrafo, um homem até culto. Ele chegou a ser tesoureiro aqui dos Correios e Telégrafos, não é? Eu me lembro que certa vez ele foi na companhia de Joaquim Cassiano a uma fazenda próxima aqui de Uberaba. Alguns fenômenos de efeitos físicos estavam acontecendo lá na fazenda. Pedras sendo atiradas, pratos quebrados, roupas sendo incendiadas dentro da sede, da casa-sede da fazenda. E ele foi lá, Adelino de Carvalho, na companhia de Joaquim Cassiano, foi até esta fazenda próxima a Uberaba para tentar resolver aquele problema, aquela questão. Porque, inclusive, um padre já havia sido chamado, já tinha sido realizado ali uma espécie de exorcismo, mas o problema não tinha sido resolvido, não tinha sido solucionado. E o Joaquim Cassiano, que é avô da Márcia, ele também já desencarnou, ele nos contou que eles posaram aquela noite na fazenda, porque os fenômenos aconteciam de preferência à noite. Os espíritos se valiam de uma garota, de uma menina que era empregada ali na fazenda, que era médium de efeitos físicos, e os fenômenos eram produzidos. E ele nos disse assim, o senhor Joaquim Cassiano, olha, Carlos, ele me chamava de Carlos, ele disse assim, olha, Carlos, aquela noite nós levamos uma surra, nós apanhávamos à noite,
tudo escuro na fazenda, não havia luz elétrica, era lamparina na época, não é? Era lamparina na época, querosene, e nós acordamos à noite apanhando. Eu apanhava, o Adelino apanhava, nós apanhamos dos espíritos naquela noite, nos batiam. A respeito ainda deste assunto, comentando sobre Chico Xavier, certa vez Chico Xavier nos contou uma outra história, um outro fato mediúnico ocorrido com ele, muito interessante, porque nós imaginamos, conforme dissemos aqui, que Chico interagia apenas com Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei e tantos outros espíritos amigos que escreviam livros por intermédio dele. Neste livro de Nossa Lavra, já publicado há muitos anos atrás, pela editora Didier de Votuporanga, Chico e Emmanuel, nós transcrevemos aqui um fato mediúnico que ele próprio nos contou. Ele nos disse assim: eu estava em casa, meu filho, quando à minha frente surgiu um espírito de forma indescritível. Ele estava na casa dele. Diz ele que começou a perceber que o ambiente estava mudando. O ambiente estava mudando, ele começou a sentir um odor forte, um odor diferente, quase que um cheiro característico de enxofre, e ele apenas pôde ouvir a voz de Emmanuel: Chico, toma cuidado. Firmeza, toma cuidado. Então ele disse que viu um espírito tomando forma, uma forma indescritível. Aquele espírito se materializou, ele estava sozinho em casa trabalhando, porque Chico trabalhava à noite até altas horas, ele estava sozinho, trabalhando, e ele disse assim: seus pés eram de animal, suas mãos eram 2 garras, sua face completamente deformada. Ele era muito forte, alto, era um espírito alto, forte. Imaginemos, né, a cena. E me disse: você me chamou? Ele perguntou ao Chico: você me chamou? O que quer de mim? Emmanuel tinha dito a ele: Chico, toma cuidado. Ele ouviu a voz de Emmanuel: cuidado com o que você vai responder a esse espírito, toma muito cuidado. Senti que o momento era decisivo, porque se dissesse a ele que não havia chamado, ele se ofenderia e certamente me agrediria. Certamente me agrediria. Vejamos, há um episódio assim, narrado lá quase nas páginas finais do livro Libertação, quando Gregório ameaça Gúbio, ameaça André Luiz, ameaça inclusive o espírito de Matilde, e ameaça com uma espada, está lá no livro Libertação. Respondi então a ele que o havia chamado, porque necessitava do seu auxílio. Vejamos, o Chico se humilhou. Não, eu chamei sim, chamando o Espírito de Senhor, chamando o Espírito de Senhor, tratando o Espírito com muito respeito. Respondi então a ele que o havia chamado, porque necessitava do seu auxílio, que eu estava sofrendo muito, que tudo estava muito difícil para mim, que ele tivesse piedade e me socorresse. Olha o que o Chico respondeu a ele: não, estou muito doente, o senhor tenha piedade, o senhor me socorra, se o senhor puder me ajudar, eu estou precisando da ajuda de todo mundo. O Chico disse que conversou com ele: olha, eu estou precisando da ajuda de todo mundo, eu chamei sim o senhor. Se o senhor puder, o senhor me ajuda, não é? O senhor me socorra.
E o Chico diz aqui: humilhei-me o mais que pude. Quando terminei o que externara com sinceridade, disse o Chico que ele falou com sinceridade, porquanto nunca senti em mim qualquer valor que merecesse destaque. Aí o Espírito diz para ele assim, diz que o Espírito soltou uma sonora gargalhada. Diz que naquele momento o Espírito deu uma gargalhada muito grande e disse assim: Chico Xavier, você não tem jeito mesmo. Mal a gente se aproxima, você já cai de joelhos. O Espírito disse a ele e desapareceu. Naquele momento, soltou aquela gargalhada, né? Chico Xavier, você não tem... Chamou ele pelo nome. Você não tem jeito mesmo. Mal a gente se aproxima, você já cai de joelhos. Vejamos, essas visões que nos são contadas e que nos foram contadas pelo Chico e narradas por diversos de seus biógrafos, como também Ramiro Gama, aqui no livro Lindos Casos de Chico Xavier, essas visões eram visões também muito comuns na vida dos grandes espiritualistas, principalmente dos considerados santos da Igreja. Na vida dos grandes santos da Igreja, que também enfrentavam, às vezes tinham visões terríveis, como, por exemplo, descreve Teresa d'Ávila em sua autobiografia, Minha Vida, um livro extraordinário, interessantíssimo. Ela descreve as suas visões, não visões beatíficas, não apenas visões de espíritos amigos ou de santos, de outros santos, mas também visões de seres infernais, como também Vianney Cura d'Ars. Aliás, irmão José teve oportunidade de escrever mediunicamente, por nosso intermédio, um livro muito interessante sobre a vida de Vianney Cura d'Ars. O título do livro é justamente este, Vianney Cura d'Ars. Vianney era um médium extraordinário, era médium de efeitos físicos, ele também apanhava dos espíritos, os espíritos o atormentavam, fenômenos de efeitos físicos aconteciam com ele dentro do seu quarto, na igreja, dentro da igreja, muitas vezes os espíritos o atormentavam sem trégua, não é? Como o espírito teve a petulância, digamos assim, de atormentar o próprio Cristo, não é? No episódio da tentação no deserto, quando, segundo o evangelista, Jesus ali teria sido tentado durante 40 dias e 40 noites antes de seu apostolado, não é? Antes dele começar, vamos dizer, a sua divina missão na Terra. Então são fatos e fatos da vida de Chico Xavier que nos ensinam muito. Aqui Ramiro Gama, por exemplo, neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, nos fala também daqueles atos de generosidade de Chico Xavier para com as pessoas mais simples, para com as pessoas humildes, o seu despojamento, não é? Diante daquelas pessoas muito pobres que o procuravam, né? Desde Pedro Leopoldo, Chico sempre esteve em contato com a pobreza. Desde Pedro Leopoldo, nunca se distanciou dos sofredores, nunca se distanciou dos pobres. A mediunidade de Chico era exercida, assim, no meio do povo, como Jesus, não é? Pregando a boa nova, ali, acompanhado, cercado pelos filhos do Calvário e sendo perseguido.
sendo perseguido o tempo todo, não é? Jesus sendo perseguido, acompanhado pela multidão necessitada e pregando a boa nova. Ramiro Gama nos conta uma história aqui muito interessante a respeito de um relógio que o Chico havia ganhado, porque o Chico não tinha nada. O Chico nunca usou relógio. Eu nunca vi o Chico com relógio. Desde que tive a oportunidade de conhecer o Chico ali no final da década de 60, não é? E daí por diante, eu nunca vi Chico Xavier, nem com relógio de pulso, nem com relógio de bolso, nada. Ele não tinha relógio. Interessante, uma vez ele ganhou um relógio. E Ramiro Gama conta essa história. Um confrade presenteou o Chico com um belo relógio de pulso. Ele ganhou dezenas de relógios ao longo da vida dele. Ele sempre dava aos outros, sempre presenteava os amigos. E às vezes as pessoas mais simples, pobres, que vendiam muitas vezes o relógio para comprar comida. Ele aceitou porque o confrade havia insistido muito. Ele acabou aceitando o relógio. Andou vários dias com ele, admirando-lhe a pontualidade. Mas um dia, a caminho do serviço, lembrou-se de saber rapidamente como ia Dona Glória, a quem na véspera deram um passe e para quem Bezerra receitaram os remédios homeopáticos. Vou passar na casa da Dona Glória. Ele estava indo lá para a Fazenda Modelo, eu vou ver como é que está a Dona Glória. Ele tinha dado um passe, doutor Bezerra receitar algumas homeopatias. Então, está melhor, Dona Glória? Tomou pontualmente os remédios? Um pouco melhor, Chico. Só não tenho tomado os remédios com pontualidade. Porque, como você sabe, sou pobre e ainda não pude comprar um relógio. Olha como as coisas aconteciam. Por isto não. E tirando do pulso o relógio que ganhara, disse-lhe sem mais delongas: fique com este como lembrança. E deixando a irmã surpresa e emocionada, o médium partiu, dizendo-lhe na costumeira despedida: fique com Deus. Deus a proteja. Como a senhora está precisando de relógio, este deve ser seu. Por que nós estamos contando esse caso? Nós estamos contando esse caso porque quando Chico começou na mediunidade, Emmanuel disse a ele: Chico, você nunca se afaste dos pobres, das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Sempre que você puder, visite os necessitados na periferia. Vai dar um banho em quem está acamado, faz um curativo em quem está com alguma ferida, leva alguma coisa que você puder, porque você, Chico, vai desempenhar uma tarefa. Nós temos uma tarefa a cumprir. Você, como médium, tem uma tarefa a cumprir. E você vai precisar de toda a retaguarda possível. Isso é Emmanuel falando com Chico. Você vai precisar de proteção aí deste lado e daqui também, do mundo espiritual. Você vai precisar de muita gente para oferecer retaguarda. E Emmanuel encerrou dizendo assim para ele: olha, quando você visita uma pessoa necessitada na periferia, você não está visitando só aquela pessoa. Você está visitando também os familiares desencarnados que se interessam por aquela pessoa doente ou por aquela pessoa necessitada. E esses familiares desencarnados vão proteger você. Você não pode ficar contando apenas com a nossa proteção, não. Você vai precisar da proteção de todo mundo. E como você vai ser útil para essas pessoas necessitadas, os familiares dessas pessoas, os familiares desencarnados, vão proteger você e não vão permitir que os espíritos lhe façam nenhum mal. Um grande abraço, até o próximo programa, muita paz.